Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta terça-feira, véspera de compromisso, quinta fase da Copa do Brasil. A venda de ingressos que explodiu para o jogo contra o Boca somente na semana que vem. O que vai fazer o técnico Arthur Jorge nesta quarta? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta terça-feira, começando com o balanço de ingressos para o jogo da outra terça. O duelo com o Boca Juniors no Mineirão, e o Cruzeiro terá casa cheia, não tenho dúvida nenhuma. Vamos ver aí quando os ingressos vão se esgotar. Mas o Cruzeiro já começou soltando o balanço de 30 mil ingressos vendidos. E aí quando se entra lá no sistema, alguns setores já não estão disponíveis. Claro que o Boca terá uma carga importante de ingresso. Cruzeiro e Clube Argentino estão fechando, inclusive, os detalhes, porque no jogo da Bombonera, o Cruzeiro com certeza vai colocar um grande público lá no mês de maio, mas para terça-feira teremos aí um Mineirão cheio, né? Entupido. Essa que é a verdade e é jogo importante para o Cruzeiro, principalmente porque o Cruzeiro teve aquele tropeço diante da Universidade Católica, mas antes da Libertadores, a gente tem compromisso de Copa do Brasil e compromisso de Série A do Brasileiro. Hoje o Cruzeiro fecha a preparação com o treinamento à tarde. Depois, o Cruzeiro segue pro duelo com o Goiás. O jogo nesta quarta-feira no Serra Dourada, em Goiânia. Serra Dourada deu uma melhorada no gramado. Não vai ser um gramado como o da Serrinha, o estádio do Goiás, mas mesmo assim é um gramado que não deve prejudicar tanto. De qualquer forma, o Cruzeiro terá que se adaptar a isso para tentar abrir vantagem neste duelo de quinta fase da Copa do Brasil. A partida de volta somente no mês de maio, o jogo no Mineirão. Antes, o Cruzeiro tem outros compromissos aí fundamentais de Copa Libertadores e também de Campeonato Brasileiro. Hoje à tarde, o Arthur Jorge define quem viaja para este compromisso. Vamos ver se vai precisar preservar algum jogador. A ideia é um Cruzeiro forte nesta quarta, um Cruzeiro forte no sábado contra o Remo lá em Belém, um Cruzeiro forte contra o Boca. O Arthur Jorge já foi muito claro. Ele não quer priorizar nenhuma competição e vai forte em todas as frentes. Já reagiu bem no Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, meio termo, e agora é o Cruzeiro querendo avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil, até porque sabe que tem muita grana em jogo, então é para começar bem este duelo lá em Goiânia. Ô Emerson Pansieri, e essa história? A Copa do Mundo tá chegando, vem aí a pausa, a janela de transferência e o momento é de especulação. O Arthur Jorge já teria solicitado reforços ao Pedro Lourenço. O Pedrinho vai colocar a mão no bolso para atender ao técnico do Cruzeiro. Quem são os nomes agora na pauta de especulação para reforçar o Cruzeiro, hein, Pansi? Vamos lá, Thiago, olha só, essa janela vai abrir no dia 20 de julho e fica aberta até o dia 11 de setembro. Nessa janela com a possibilidade dos atletas serem contratados pelo Cruzeiro. O Cruzeiro está olhando o mercado, está mapeando o mercado, está observando situações. Inclusive o companheiro, né, Everton Guimarães soltou esse nome do Gregory, né? Gregory, que é um sonho antigo do Cruzeiro. O Cruzeiro tentou o Gregory, me recordo, na época do Ronaldo Fenômeno, na época do Ronaldo ainda presidente da SAF do Cruzeiro na ocasião, só que na ocasião não deu liga, né? Ele continuou nos Estados Unidos, depois foi jogar no Botafogo. É um nome que agrada muito também ao trabalho que é o técnico Arthur Jorge dele no Cruzeiro, né? Acho que é um jogador que pode encaixar no perfil do Cruzeiro. E um outro nome aí, Thiago, é bem lógico, né? Porque ele foi goleiro do Arthur Jorge no Botafogo e está hoje na reserva do Nottingham Forest, que é o John, né? Esse nome também que ganha repercussão. A turma da ESPN também falou desse nome. Eu fui atrás desses detalhes agora cedo, né? Agora de manhã. E eu ouvi de uma pessoa o seguinte: Pansieri, todo jogador bom agrada.
Todo jogador bom interessa. Então vamos esperar se isso realmente vai virar uma proposta, se vai virar alguma coisa robusta em termos de contratação, se o Cruzeiro vai atrás desses nomes mesmo. Mas, Thiago, é muito óbvio a questão do gol, por toda essa pressão que o Matheus Cunha vem sofrendo no gol do Cruzeiro, e o Cássio só no final do ano. Então há essa lacuna. E para o meio-campo, há um entendimento que é necessário um jogador. Por exemplo, quando o Romero machuca, ali, Matheus Henrique não é primeiro volante, Lucas Silva não é primeiro volante, o Wallace, que é o primeiro volante, tá fora dos planos na atualidade. Então, esses nomes são nomes que o Cruzeiro vai com a famosa calma, com a famosa tranquilidade, mas são nomes, obviamente, que agradam o português Arthur Jorge. Thiagão? E todos eles com o contrato, o Cruzeiro teria que fazer investimentos para tirar esses jogadores dos seus clubes de origem, Pansieri? Sim, o John tem contrato com o Nottingham Forest, se não me engano até 28, e o Gregory até 27 com a Al Rayyan, Então, são jogadores que o Cruzeiro poderia buscar essas contratações fazendo investimento. Essa é uma realidade de mercado desses dois atletas. O Gregory, inclusive, foi treinado pelo Arthur Jorge lá no Al Rayyan, O Arthur Jorge já havia levado o Gregory para lá. Depois do Botafogo, ele com passagens importantes no Inter Miami, e depois ele joga também com o próprio Arthur Jorge lá no Al Rayyan. Olha, Oliveira, o Gregory quase foi do Cruzeiro, viu, Thiago? Ali na época do Ronaldo, quase. E o Gregory, ele é aquele chamado homem de confiança do treinador, Todo treinador tem aquele jogador. Eu me lembro do Leão, Simões vai se lembrar. Lembra do Jorginho Cicatriz? Sim. Onde o Leão ia, ele levava o Jorginho Cicatriz. Ali no início dos anos 2000, final dos anos 90, Quase todo treinador tem um filhão, que ele costuma carregar. O Gregory, apesar já de 32 anos, encaixaria nesse time do Cruzeiro? O goleiro eu não vou nem perguntar. O goleiro, e o John é muito bom goleiro. Agora, o Gregory tem lugar nesse meio campo do Cruzeiro? Tem lugar, sim. Se a gente pegar o máximo que cada jogador pode produzir, eu acho que o Gregory seria titular. E o John, pra mim, ainda pensando também no futuro e tal, é um jogador que também vem para a volta do Cássio, para ser titular para um longo período. Então são duas contratações que, nossa, são sensacionais, não são simples, O Pansieri estava explicando, não são simples, mas que são maravilhosas. Sabe que você me lembrou aqui, o Fernando Diniz jogou futebol, jogou num bom nível. Sabe quem era o paizão do Fernando Diniz? Paizão? Oswaldo de Oliveira. Gostava do Diniz? Levou ele para, pelo menos que eu me lembro aqui, 3 grandes clubes. O Oswaldo adorava o Fernando Diniz, que era um atacante meio que de lado de campo, o Simões, mas que não fazia gol, Então, coisa acabou que não desenvolveu tanto, mas era bom jogador. Foi ele que trouxe pro Cruzeiro? Porque ele teve uma passagem pelo Cruzeiro. Eu acredito que sim, O Fernando Diniz no futsal era um monstro, viu? Mas no campo jogou, mas não foi tão bom quanto no futsal. Ninguém perguntou, O Diniz, ele destacou no Juventus, No Juventus da Moca. Foi formado lá, Isso, aí depois do Juventus da Moca, ele teve passagens por vários grandes clubes, Corinthians, Palmeiras, sim, Cruzeiro. E eu acho que pro Cruzeiro, eu tô até conferindo aqui, o Oswaldo de Oliveira, ele esteve no Cruzeiro em... Deixa eu ver aqui o Fernando Diniz, quando ele jogou no Cruzeiro, foi em 2004. 2004 que ele joga no Cruzeiro. Então... Talvez, eu vou conferir isso aqui, essa passagem. Bate a agenda aí. Isso. Mas você acha que o Gregory tem lugar, Simões, no time do Cruzeiro? O Thiago, assim, eu não sei, Me parece que essa posição não seria prioridade, como é o gol, O gol, exato. Você não tem dúvida. O gol é prioridade absoluta. No gol, se puder trazer até 2, é melhor. Mas, porque assim, eu acho que o Lucas Romero compõe muito bem, E você tendo o Gerson e o Jonathan Jesus, você aumenta bem a estatura do seu time, Porque o problema do Romero era o Romero com o Vidalba, aí o time ficava muito baixo, Quando você tem um quarto zagueiro, eu não sei se o Cruzeiro vai buscar zagueiro também, mas de toda forma eu acho que o titular do Arthur Jorge é o Jonathan Jesus. Eu acho que isso aí tá ficando cada dia mais claro.
mas também não vejo assim como uma prioridade tão absoluta essa questão do Lucas Romero. Mas, de toda forma, a gente não sabe as pretensões do Cruzeiro, porque acabei de dizer há pouco, né, Thiago? Flamengo tem 2 times, Palmeiras tem praticamente 2 times, o Cruzeiro não tem essa situação toda. E o Cruzeiro não tem reserva de primeiro volante. Então, talvez aí para poder fazer um rodízio de Gregory com o Lucas Romero, até porque o nível de intensidade que se tem, né, não aguenta o tempo todo. Então eu acho que assim, seria um reforço sem dúvida nenhuma, um cara que acrescentaria demais, que subiria o patamar desse meio de campo do Cruzeiro, principalmente a ser pensado em ter 2 primeiros volantes da qualidade do Romero e do Gregory. Agora, o John é aquilo, não precisa nem falar, né? Comparar o John com o Matheus Cunha não tem necessidade, é perder tempo. O Alexandre Simões, está feita a pesquisa, viu? O Diniz foi levado pelo Oswaldo Oliveira para 4 clubes e não foi o Cruzeiro. Corinthians, Fluminense, Flamengo e Santos. Isso, o Cruzeiro Realmente foi em 2004 e o Oswaldo acho que esteve aqui em 2006. Mas carregou bem. Ô, Diniz, deve uma beiradinha aí, um percentualzinho pro Oswaldo, hein? Carregou bastante do homem. Pansieri, Cruzeirão amanhã na Copa do Brasil. Qual a programação, hein? Cruzeiro tem uma grande torcida, um grande consulado ali em Goiânia. Chegada, hotel, onde fica o Cruzeiro na capital goiana? Cruzeiro que chega à noite, né? Por volta de 9 horas em Goiânia. E aí vai ter realmente aquele público, né, esperando torcida do Cruzeiro naquela região ali daquele jeito, né? A gente sabe que é uma torcida apaixonada, como é em outros lugares do Brasil e do mundo, então vai ter realmente. Olha só, deixa eu só trazer uma informação que eu fiquei devendo. O John, eu acertei o ano, então é junho de 28, esse contrato dele com o Nottingham Forest. Ele foi, na época, contratado por 8 milhões de euros. E o Gregory, até junho de 27, realmente até 27. E na época o Al Rayyan pagou 7 milhões de dólares. Então o Cruzeiro trabalha à tarde, viaja à noite e segue rumo a Goiânia para essa partida de amanhã pela Copa do Brasil. Ô Sabuca, inclusive, né, tem gente perguntando de goleiro aqui. Parece que saiu uma informação lá do André Hernan e até o Rafael Santiago mandou um superchat aqui. Alguma novidade sobre Gregory e John? Tem alguma informação do Cruzeiro tá interessado de fato nesses atletas? Ô Caramujo, essa janela vai ser loucura, né? Como tem o Arthur Jorge aí, acho que os próximos aí vão ser os nomes, né, especulados. Adriel se trabalhou com ele, né? Sim. Luiz Henrique, Thiago Almada. Pode vir. Se vender o Caio Jorge, Igor Jesus. Mas brincadeira à parte, né? Eu vou esperar mais o Caramujo para ir atrás dessas informações. É claro que esses nomes aí que trabalharam com o Arthur Jorge, eles vão estar em algum alvo aí em um determinado momento, né? Assim que contratou o Arthur Jorge, inclusive, a gente já falava lá do Gregory. Esse aí tem um fator que pode ser um caminho aí, talvez, para facilitar, caso uma negociação seja aberta, que é o agente dele, é o Paulo Pitombeira, né? E o Arthur Jorge trabalhou com o Gregory no Botafogo e leva ele para o Al Rayyan. Tá se destacando lá, inclusive, é um dos destaques lá, daqueles campeonatos por lá. E claro, um cara que se encaixa, né? Agora, eu acho que é muito cedo ainda para a gente trazer muita coisa. E jogos importantes aí o Cruzeiro tem ainda. Então vamos aguardar e ver como que o Cruzeiro também vai atacar o mercado, né? Por exemplo, o John. Inclusive, quando teve... Foi qual o jogo? Depois da Católica. Eu conheço muito o agente do John, né? É o mesmo do Wagner Leonardo, zagueiro que, inclusive, acho que fez um bom jogo contra a gente, né? Tava quase descartado lá no Grêmio e com aquele gol que ele tira do Caio Jorge. E aí eu estava conversando com ele na semana passada e ele me falando, o John estava para voltar já a atuar lá no Nottingham Forest. Ele teve não sei se um jogo ou algum momento lá que ele foi titular e machucou, né? Sim.
e ficou esse período aí afastado. E aí ele estava me falando que o clube lá pagou acho que 9 milhões de euros nele. Eu fui assuntar, né? Que eu falei, pô, o Cruzeiro vai ao mercado buscar um goleiro. Isso aí eu acho que está mais do que claro, né? Qual o perfil desse goleiro? Aí a gente tem que ver. O John, por exemplo, tem 30 anos e foi uma contratação com valores expressivos aí do clube inglês. Aí, e ele estava me falando, nem que teve contato, nem nada, mas só uma conversa informal que eu estava tendo com ele assim, e ele falando sobre os planos aí, o John voltar a jogar, voltar a ser titular lá, e que o clube tinha feito essa aquisição importante. Então, vamos ver. Não acho que o Cruzeiro pagaria um valor assim, um goleiro, né? Se fosse uma coisa mais acessível. Agora, o que vai pintar de nome aí, Caramujo, a gente tem que ir aqui com aquela cautela máxima, porque vai ser loucura essa janela. Já estou avisando, mas com certeza o Cruzeiro vai ao mercado aí para atender alguns pedidos do Arthur Jorge, que no Botafogo trabalhou da seguinte forma. Característica. Óbvio que se você tiver um nome que já teve sucesso com o técnico e estiver acessível, você pode encurtar algum caminho, né? Mas no Botafogo, como que foi aquela janela espetacular do Botafogo? Características, e aí o scout ali, o departamento de futebol, né? O Botafogo tem um profissional que é muito elogiado, né? É Alessandro Brito, se não me engano, que é o cara responsável aí por todo o scout do Botafogo, é Alessandro alguma coisa. Então, eles trabalharam nomes, e aí o John Textor prometeu só pagar, né? Porque não pagou, e eles fizeram aquela janela maravilhosa. Então, vamos ver. Mas é fato que o Cruzeiro vai ao mercado para trazer aí peças para encaixar ali no estilo do Arthur Jorge e ter um time mais encorpado, né? É ele mesmo, viu, Samuca? Alessandro Brito, que é o diretor de gestão esportiva do Botafogo. Head Scout. Ah, garoto. Alessandro Brito. Mas esse é um ponto interessante, né? Essa questão, assim, todos os jogadores que trabalharam com o Arthur Jorge vão ser, de alguma forma, associados, assim, ao Cruzeiro, né? Aí tem gente que vai olhar, o Roger Guedes trabalhou com ele no Al Rayyan, hein? Então esse aí é bem, bem improvável que volte ao futebol brasileiro, porque ganha até animais silvestres lá, né? E não é meme. Aconteceu. E ele tá realizando um sonho, né? Quando ele sai do Corinthians, ele fala que o sonho dele era jogar no Catar. O meu também é. Pelo salário, né? Pelos ordenados. O lateral direito, Mike Costa. Não, o Mike Costa é atacante. Lateral direito. Atacante. Ele Então, começou a carreira, né, como atacante, depois não virou fazia lateral. gol, virou lateral. Não, mas o pessoal falou que nas peladinhas aí o Mike Costa faz muitos gols. Mike Costa é bom. Porque só bom joga jogador. com semi-morto também, né, Mike O Costa? Caio Fábio é um bom zagueiro. Mas o Caramujo, esses nomes aí, é o que o Samuel falou, né? Eles vão pipocar mesmo, normalmente. Tem também aqui sempre aquela coisa, né? De valorizar o cara e de... Sim. O John é um goleiro que foi muito bem no Brasil, né? Não teve tanto espaço lá. É um cara que me agrada, confesso que dos nomes aí que tem à disposição no mercado, é o nome que mais me agrada. O Cambesse sempre é muito falado, né? Mas, sinceramente, não acompanhei a carreira dele. Pouco experimentado em alto nível. Então, isso que eu ia falar. Não acompanhei tanto a carreira dele como um todo, né? Pra saber como é que foi a evolução dele e tudo mais. Mas é um cara que surgiu mais recentemente. Tem um bom nome aí, mas sempre a gente... Goleiro tem que ter um pé atrás, ainda mais goleiro que você vai ter que investir alto, né? Sim. Mas eu acho que essa posição aí, hoje, ela se torna... primordial. Acho que se o Cruzeiro pudesse fazer um investimento num goleiro que vai chegar, ocupar a posição, ficar aqui por anos, é muito interessante, né? Eu vi o pessoal também falando, né, nessa linha de caras que trabalharam com o Arthur Jorge, do Matheus Magalhães, né, o goleiro lá que era do Braga, né? Sempre fala bem do Cruzeiro. No Estrela Vermelha, né? Exato. É um nome que, sinceramente, eu tenho algumas ressalvas, né, em relação aos últimos anos da carreira dele mesmo, né? Foi para uma liga mais fraca agora e tudo mais, mas é um nome que sempre também o pessoal levanta nas redes sociais.
Mas eu acho também que o Cruzeiro agora, o foco principal da diretoria e tudo mais, tá nessa recuperação, tá nessa fase que o Cruzeiro precisa de conquistar o resultado. São muitos jogos pela frente, a gente ainda tem que terminar o mês de abril, que tem jogos importantíssimos, e aí iniciar maio também, que vai ser pedreira. E assim, eu acho que é fundamental o Cruzeiro saber onde ele vai estar depois da parada, para atacar o mercado, porque a gente tem aí a fase de grupos da Libertadores, né? Aí a gente espera que o Cruzeiro passe na Copa do Brasil, e aí sim você vê, olha, a gente vai chegar nas oitavas, vamos chegar com o Arthur Jorge trabalhando no time por 2 meses, vamos chegar com uma janela de transferências que pode ser muito bem trabalhada, já que vamos ter aí o mês de junho inteiro, o mês de julho inteiro, dá pra tentar, e a gente espera isso, a gente falou isso nos outros anos, não aconteceu, espero que aconteça esse ano, do Cruzeiro trazer os caras antes, sabe? Sei lá, meio de junho, julho, né? Virando a julho a janela ali, os caras já chegarem aqui pra treinar, pra trabalhar com o grupo. Eu acho que em outros anos o Cruzeiro demorou, e os caras demoraram alguns deles demoraram a se adaptar ao time, ao elenco, mas vai ser importante saber a situação do Cruzeiro, até por esse poder de barganha, né? Você chega e fala, ó, o Cruzeiro classificou aí bem na Copa Libertadores, tá vivo na Copa do Brasil, a gente quer chegar pra ganhar. A gente não tá bem o Gregory, né, um exemplo, o John, a gente não tá bem no Brasileirão, não, a gente tá em 10º, né, vamos pensar assim, mas a gente tá bem na Copa do Brasil, a gente quer chegar pra ganhar, então esse projeto aqui é pra gente ganhar títulos. Eu acho que depende demais, por isso que a informação até que saiu foi da questão de ser uma conversa inicial, né, talvez uma sondagem, não sei, mas acho que ainda tem muita água para rolar até definir quem que vai ser os contratados mesmo. O Samuca arrumando o enquadramento da câmera, eu fiquei prestando atenção nele lá. Não ouvi nada que você falou no final, que eu tava olhando aqui, o patrão. Eu tô até dando uma olhada aqui nos goleiros do Norte. Tô mostrando o avião ali, gente. Lá, ó. Azul, o céu azul, o avião azul. Eu não enxerguei azul, o avião, a câmera tá bem na frente. Tem um avião todo colorido ali, ó. É esse mesmo, Samuel? Ah, sim. Que isso, hein? Que qualidade de câmera, rapaz. Ó. Daqui a pouco nós estamos dentro do avião. Bonita plotagem. Avião do Romero Brito. Avião do Romero Brito. Não. Mas sobre a janela do Cruzeiro, eu espero que seja uma janela com carimbo do Joaquim Pinto, assim, desse trabalho desse trabalho do departamento dele. Eu entendo que no meio do ano passado, a gente pode discutir, né, o Cruzeiro muito claramente tinha um objetivo de fazer uma janela menos robusta do ponto de vista financeiro, tinha um perfil bem específico de atletas mais jovens, mas acho que era uma janela em que você via um sentido nela, né, havia um norte. Para essa janela do início do ano, da virada do ano, você ainda pega um pouco disso, como por exemplo na figura do Neiser, que é um jogador muito especial e que o Cruzeiro traz via pré-contrato, então acho uma grande contratação, uma grande aposta, mas outros nomes você já não consegue enxergar o carimbo do Joaquim Pinto. Ele falou pra gente de equipe sombra, eu não consigo imaginar que o Francisco da Costa estava na equipe sombra do Joaquim Pinto, que o departamento dele organizou para o Cruzeiro, então para essa janela do meio do ano eu espero ver um pouco mais desse trabalho dele, do departamento dele, que acho que, ele só acerta, todas as apostas vão dar certo, é evidente que não, mas eu entendo que quando você trabalha com método, as chances de você minimizar erros são muito grandes, e no futebol é sobre isso, minimizar erros, porque certeza mesmo você não consegue ter, esse esporte não te permite isso. O próprio Bruno Rodrigues, né, aparentemente não estava também. O próprio Bruno Rodrigues também é um perfil que não me parece que seria indicado, que estaria ali na equipe sombra. Então, espero a retomada dessas boas práticas a partir de agora. Entendo que, às vezes, você tem que fazer contratações de atletas que não necessariamente você precisa de um departamento de scout para mapeá-los, e aí entram esses nomes, que são nomes até óbvios pelas carências do Cruzeiro, pelo fato de já terem trabalhado com o Arthur Tucci, né? Apelidado de Tucci aqui pelo grande Samuel Venâncio. Então existem esses nomes, acho que faz parte, todo mundo sabe que o Cruzeiro vai contratar, então é natural que as notícias surjam. O momento pede que a gente não sofra por antecedência, né, Caramujo? Vamos aguardar, acho que o momento pede recuperação no Campeonato Brasileiro,
fazer uma boa primeira fase de Libertadores, avançar na Copa do Brasil, mas é óbvio que internamente as pessoas já têm que estar trabalhando, e o Pedro Júnior já andou dando algumas entrevistas e algumas pistas, né, de que os nomes estão sendo mapeados, então que haja essa celeridade que você falou para Que haja o mapeamento e a execução, né? e a execução celere para que a gente consiga. E uma coisa interessante é que o Botafogo, ele não foi só nos óbvios também. Porque a gente lembra Sim. do Almada, a gente lembra do Luiz Henrique, claro, são jogadores que não são óbvios, qualquer time vai querer em qualquer momento, né? E sempre Tipo, o eram Cruzeiro falados. buscou o Gerson. Exato, que tipo era um- Cruzeiro que é um nome óbvio. Não é jogador de scout, né? Exato, mas aí, por exemplo, o Igor Jesus, Exato. que virou esse jogador que é de seleção brasileira, tá fazendo gol lá na Inglaterra, valor de mercado altíssimo, ele foi um achado absurdo. Quem lembrava do Igor Jesus? Assim, muita gente lembrava. É porque, assim, ele tinha um salário importante. O Igor Jesus nunca foi um jogador barato, né? Porque ele saiu muito jovem, foi lá ganhar dinheiro no mundo árabe. Sim, mas não era Mas, um assim, jogador de... Mas foi um mapeamento, né? Claro. Tipo, ó, esse cara aqui tá... Eu lembro que alguns clubes chegaram a fazer uma sondagem, mas ele tinha pré-contrato com o Botafogo desde o início do ano. Tipo, a hora que chegou nos 6 meses do fim do contrato, o Botafogo já foi lá, chegou no cara, fez uma boa proposta, acertou com ele. É porque não é um Pedro, não é o Caio Jorge, Sim. né? É um jogador, assim, que saiu do Brasil ainda jovem, né? Sem construir próprio- uma grande O carreira. próprio Caio Jorge, de certo modo, foi uma contratação que o Cruzeiro fez pra recuperar, né? Foi. Que era Sim. um cara que Foi vinha uma aposta. de uma lesão gravíssima, de um momento ruim, né? Que ele teve um empréstimo no Frosinone e não conseguiu jogar bem. Time ruim pra 3 caramba gols. também, com misericórdia. O craque do time era o Reinier. Aí vocês veem como é que era. A dupla do KJ. Mas enfim, aí, né, teve aquela... São grandes amigos, né? São Deve ser. São grandes amigos. E o Botafogo, ele teve essa... O próprio Gregory, né? Era um cara já que tinha algumas temporadas boas no futebol brasileiro, mas ele tava no Inter Miami, não era isso? Isso. E... Ele tinha jogado bem no Bahia, foi pros Estados Unidos, tava meio esquecido, né? Exato. E aí, assim, e era um cara que aí a gente vê também que tinha um perfil já diferente do próprio perfil dele hoje, porque ele tava com 30 anos, né? Acho que 29 para 30 ali. Hoje ele já é um cara de 32, né? Ele era um cara que, apesar de ter tido algumas temporadas... Tem uma coisa que eu acho importante no futebol. Ele tinha algumas temporadas boas no Brasil, mas ainda era um cara que não tinha uma grande conquista, talvez, pra chamar de sua, né? Não tinha um Brasileirão, não tinha uma Libertadores. Eu acho isso importante, trazer jogadores que ainda querem ganhar. É importante os jogadores que ganham, né? Que tem esse laço, já mas ganharam, também mas... é importante ter o cara que vai ter essa vontade de construir uma história. Então, eu acho que dá pra gente esperar movimentos fortes do Cruzeiro no sentido de jogadores mais caros, mais consolidados, mas também talvez a gente pode ser surpreendido aí com um nome ou outro que fuja um pouquinho do óbvio, né? Do que a gente pensa de primeira, do que a gente pensa os 20 mais de qualquer lista de scout, né?